agora tá de boa. Agora... Se você quer arrombar a porta, não a gente arromba o ombrinho. De vez em sempre? Fala aí, Luan. Ei, som. A nossa história é uma história... Já começou? Não, só testando o áudio. Ei, som, teste. Fala aí, André. Oi. Pode falar. Falou o quê? Já é pra começar? Não, vou Não, testar. só pra testar o áudio. Aí, tô falando. Então, a minha história de Andresa é uma história um pouco atípica. Eu sou mineiro, ela é baiana. E em 2021 eu vim de Minas passar alguns dias aqui em Salvador. A ideia era ficar 15 dias e acho que já vamos se estender até uns 9 meses que eu tô aqui. Quase um ano. Quase um ano. E nesse processo todo eu entendi que eu ia permanecer aqui. Era para ficar 15 dias e eu entendi que eu ia permanecer. E estava morando numa base missionária. E ela também estava morando numa base missionária, fazendo uma escola. E nesse meio tempo o Senhor me mostrou que eu precisava permanecer, ficar aqui e morar em Salvador. E eu sabia que teriam muitos desafios, mas não sabia que apareceria um desafio chamado Andresa no meio desse caminho. Quando o Luan chegou lá na base, eu tava no meio da escola, né? E a gente não tinha muita intimidade, literalmente. A gente mal se olhava, mal conversava, parecia que a gente tinha medo um do outro. Mas antes dele chegar em Salvador, eu e 3 amigos, a gente estava levantando, né, ofertas para conseguir pagar a escola. A gente ia morar lá na base 5 meses. A gente estava vendendo bolo de pote, estava postando várias coisas, uma galera ajudando. E dentre dessas pessoas que ajudaram a gente, o Luan, ele mandou uma mensagem para mim, ofertando em nossa vida. Ele já tinha feito a escola e ele acreditava muito no que a escola tinha a proporcionar para os alunos. E aí ele ofertou assim nas nossas vidas. Uns chamam de oferta, eu chamo de investimento. Oh. Eu investi sabendo que ia ter retorno depois, mas pode continuar. Esse foi o nosso primeiro contato. Continue. Esse foi o nosso primeiro contato. Aí quando ele chegou em Salvador, a gente conversou muito pouco. Acho que o primeiro contato da gente assim foi eu te agradecer. Não sei nem se você lembra Foi, disso. Mas eu ela- e Gabi, uma amiga que estava, né, no meio desses amigos, a gente chamou ele para agradecer pela oferta e tal, que estava sendo um tempo muito bom lá na escola. Mas antes dele chegar em Salvador, no meu aniversário, você mandou uma mensagem pra Eu mim. mandei parabéns pra ela no dia do aniversário dela, antes de conhecer ela, porque Foi, no uma Instagram. amiga em comum que a gente tinha, essa amiga em comum falou de Andresa, mas assim, falou super em alto dela, e aí me falou que era aniversário dela, e falou, pô Luan, manda um parabéns pra ela e tudo mais. Aí eu mandei, mas não sabia nem que iria morar lá, ou que ia encontrar ela depois. Mandei totalmente despretensiosamente mesmo. Foi. Aí a escola acabou, a escola dela acabou, e eu fiquei sabendo que ela ia morar na base também, como monitora. E eu também estava morando lá como diretor de comunicação e desenvolvendo alguns trabalhos em Salvador também aqui. E aí, alguns dias depois que acabou a escola, Acho que uma semana depois. uma semana e pouquinho depois que acabou a Eu escola, fui pra casa de minha família. Quando acabou a escola, eu fui pra casa de minha família. Passei uns dias lá com minha mãe, meu padrasto. E aí depois eu tive que voltar pra base, porque eu ia servir lá como monitora. nesse aí, processo nesse eu retorno- chamei ela para conversar, e a gente foi num telhado. Foi, a nossa primeira conversa foi em cima de um telhado, literalmente. Foi em cima de um telhado. Chamou Ela pro subia terraço muito o telhado da para base. orar. Ela subia muito o telhado para orar. Era. E a gente subiu lá para conversar um pouco e eu expus um pouco do sentimento, tudo que a gente estava sentindo. Na hora eu senti ela neutra assim, tipo, tá ligado, Ronald? Ela tava neutra, total no que eu tava falando, mas eu decidi apostar. E foi uma conversa muito boa, depois a gente deitou no telhado, ficou olhando para cima, vendo as estrelas. E aí depois desse processo todo, acho que a gente ficou um mês ainda, né? A gente deu um salto mês grande aqui agora. conversando, orando e tal. E aí, nesse processo, a gente conheceu as famílias, né? Sim, antes da gente Eu começar a correspondi, namorar. né? Me chamou pra conversar e aí foi recíproco, a gente continuou conversando. E aí depois a gente
chegou num consenso, né? Que a Isso. gente só começaria a namorar depois de conhecer as famílias. E bateu muito certo porque a minha família veio para Salvador passar alguns dias aqui. E nesse processo todo ela conheceu minha família. Aí no Dia dos Pais eu conheci a família dela. Foi. E aí no Dia dos Pais eu conversei com ela e a gente começou a namorar. A gente começou a namorar depois que conheci a família dela. E a gente deu o primeiro beijo também nesse dia. Foi. O primeiro beijo foi no dia que ele conheceu minha família. E aí a gente oficialmente começou a namorar dali. E aí foi quando a gente começou a morar também. Eu fui morar, né, de verdade, na base. E no nosso namoro a gente morou junto já. É. A gente servia juntos lá na base. A gente ficou lá 6 meses, né? Servindo uma turma lá. E aí foi bem desafiador, porque imagina, você começa a namorar uma pessoa e dentro do namoro você já mora com a pessoa. Então você acorda, você já vê a pessoa com a cara inchada de que acabou de acordar. Eu particularmente não vi essa pessoa ainda. Não teve esse dia que foi assim. O mau humor nos dias ruins, né? A gente teve alguns embates também, assim, no início, se conhecendo, cultura diferente, ele de Minas, eu daqui. Mas também a gente viu muita graça de Deus, porque tiveram momentos muito bons também. Eu acho que uma grande característica nossa é esse diferença de culturas, não só por vir de lugares diferentes, mas de lares diferentes, de costumes diferentes. E aí, tanto que essa é a temática que a gente carrega muito, é a mensagem que a gente carrega muito, assim, de que duas culturas diferentes formam uma e uma cultura forma uma família. E uma família forma uma cultura. Então acho que uma característica muito forte nossa é essa, né? Desde dos 6 meses que a gente está fazendo hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, 6 meses de namoro, é um processo de construção de cultura, assim. A gente está o tempo inteiro tendo embates, acho que teve muitos embates, Foi. mas são embates que Foram produzem, bons, sim. né? Porque nenhum levou a gente ao fundo do poço, né? Mas construiu uma vulnerabilidade e uma maturidade também na relação. Até hoje. Não, até hoje a gente tem. Eu acho legal isso, porque a gente está formando um caráter mesmo. Uma Assim, a gente está honestidade, aprendendo né, muito também. um com o outro. Está sendo um processo desafiador. E essa é a mensagem que a gente carrega, né? De duas culturas indo até os confins da Terra. Esse é o grande tema que a gente tem de seguir juntos até os confins da Terra e construir uma família nesse caminho, né? Eu acho que constituir família sempre foi um sonho meu. Desde os meus, sei lá, acho que com 14 anos eu de fato entendi um pouco quem eu era, sabe? Com 14 anos eu me situei na Terra. E desde então o meu desejo sempre foi família. A princípio, acho que a gente tem um desejo em comum, o de pregar o evangelho nas nações. Mas a gente achava que isso ia ser, tipo assim, com uma mochileira nas costas e sair sozinho. Sempre foi, não foi? Conta aí um pouco. Sozinho? Não, a gente sempre achou que entendi, seria. Entendi. Não, é porque antes, eu nunca sonhei, assim, literalmente com a festa de casamento em si, ou como eu sempre via, né, minhas amigas, quando eu casar eu quero que tenha isso, eu quero tal vestido, não sei o quê. Meu sonho sempre foi ter uma família, tipo, formar uma família, ser mãe, viver isso. Eu sempre desejei mais o cru mesmo ali, sabe? O dia a dia, a rotina, você tá com alguém que você apoia, ama. E sobre a pregação do evangelho, que o Luan falou agora, eu, Andresa, quando eu conheci Jesus, eu despiroquei, assim, né? E eu queria realmente pregar, sempre foi esse meu desejo, sair pregando o evangelho. Eu nunca me imaginei fazendo isso com alguém. Apesar desse desejo de ter família, de construir isso, eu nunca me imaginei fazendo isso com alguém. Eu estava disposta até a fazer isso sozinha. E uma das coisas que a gente se encontrou muito foi nesse sentimento de ir até as nações. Algo que a gente aprendeu é que o relacionamento, o casamento não é feito só de palavras bonitas, do tipo, a gente vai para as nações, ou vocês têm uma palavra em comum. Isso não sustenta pessoas. Mas a gente entendeu que construir um relacionamento sólido e as palavras entravam junto desse relacionamento, né? E era algo que batia muito na tecla lá pra gente, sobre essa questão de Deus, ele amar famílias e o Senhor enviar famílias. Então faz muito mais sentido agora ir com alguém que ir sozinho. Você saber que vai ter alguém ali do seu lado, vivendo o mesmo propósito, a mesma intensidade e amando a Deus, né, junto com você.
Esse processo de casar está sendo desafiador, está sendo legal. A gente está vivendo emoções o tempo inteiro, desafios, pequenos desafios de olhar um espaço, olhar um lugar, de ir tirar umas fotos de um prayer reading, igual a gente está indo fazer agora. E está sendo desafiador, está sendo muito legal. A gente está vendo muita beleza nisso tudo, ver familiares nos ajudando, as pessoas chegando junto, as pessoas chegando junto, ajudando a gente e vivendo toda essa emoção. E casar está sendo uma experiência incrível. E esperamos que vocês vejam o decorrer desses episódios, que vocês possam estar acompanhando a gente aí também, beleza? Vamos junto até os confins da terra. Valeu?